Então, em algum momento, aqui, Lucas encontra Paulo e começa a caminhar com Paulo. E eu acredito que é no versículo 17 para frente, que é onde Paulo prega em Éfeso. Paulo prega em Éfeso e eu acredito que ali em Éfeso, Lucas estava, se converte e dali então ele começa a caminhar com o apóstolo Paulo e aí ele se inclui na história. A partir desse momento, a partir do 21, ele se inclui na história. Né? Então, Lucas ele escreve para uma única pessoa, que é o homem chamado Teófilo. Teófilo, que possivelmente era alguém muito importante, né? Não se sabe se médico, político, mas era um cara importante, que ele escreve lá, né? Para excelentíssimo Teófilo e tal, e ele escreve o Evangelho, e depois ele escreve a história da igreja, a continuidade da igreja. Né? Então, são 4 evangelhos, 4 destinatários diferentes, né? E por isso, os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, que contam a mesma história. Né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, que contam a mesma história sob ponto de vista diferente. Né? É a história contada com uma ótica diferente. São os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Contam a história de um homem que veio, né, de um Deus que veio, se fez homem, viveu aqui na terra, morreu na cruz do Calvário e etc. O evangelho de João já é diferente. Não é um evangelho sinótico. É um evangelho que foi escrito posteriormente para a igreja. Olha que interessante. Os 3 primeiros eram para converter as pessoas. Né? Vou pregar para o judeu. Então, Mateus escreve o evangelho para os judeus. Vou pregar para os romanos. Marcos escreve o evangelho para os romanos, para converter os romanos. E Lucas escreve para uma pessoa, que era grega, né, o Teófilo, e ele mostra Jesus como o homem perfeito, que era o sinal da perfeição que a cultura grega tinha. Né? E João não. João ele já escreve o evangelho para a igreja, para mostrar a divindade de Jesus. João ele está em outro momento da história. João ele vai escrever o evangelho para defender a divindade de Cristo contra os gnósticos, né, que existiam pessoas que estavam colocando em xeque a divindade de Cristo. Então, por isso que ele já vem logo no primeiro capítulo, no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já vem com uma defesa de fé. Ele não conta a história, nasceu um menino, não. No princípio era o verbo, ele já começa lá de trás. Desde o princípio, ele já era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Né? E aí ele começa a falar. Então o evangelho de João é o evangelho que vai afirmar a divindade de Cristo para a igreja, é uma defesa de fé contra os gnósticos. E João é o evangelista, né, que também escreve aí o livro do Apocalipse. Então são O mesmo João. o mesmo João. São 4 evangelhos, 3 evangelhos sinóticos. O último evangelho foi escrito pelo apóstolo João, né, que também escreveu o livro do Apocalipse.